iniciei aqui a gravação. Acho que podemos começar, né, gente? Então, boa noite. Não sei quem tá aí, só tem uma câmerazinha. Mas a ideia hoje é nós conversarmos sobre a sessão 3 do livro 3 do Capital, que é uma sessão de 3 capítulos. Deixa eu conferir aqui. Isso, uma sessão de 3 capítulos, né? O capítulo 13, 14 e 15. E a leitura para hoje seria do capítulo 13 e do capítulo 14. O capítulo 13, então, a lei como tal, né? Que o Marx vai explicar a tendência à queda da taxa de lucro. E o capítulo 15 o capítulo 14, perdão, as contratendências, né? As causas contrarrestantes a essa tendência à queda da taxa de lucro. Eu gosto bastante desses textos, assim, por sermos latino-americanos, né, por sermos de países pobres. Eu fiquei imaginando aqui como é que dava para escrever alguma coisa só de como, né, vinculando as contratendências à queda da taxa de lucro e à economia brasileira, né, a economia dos países dependentes, dos países latino-americanos. Mas, bom, no primeiro capítulo, então, Marx vai dizer algo que a maioria já deve ter ouvido, né, que essa lei da grande crise do capital, né, que é a tendência à queda da taxa de lucro, e o Marx explicaria, então, qual é essa contradição interna do capitalismo. Essa contradição aparece pelo aumento da composição orgânica dos capitais, né, pelo aumento do capital constante em relação ao capital variável, e tendo em vista que a produção de mais-valia, né, que a produção de riquezas vem apenas do trabalho vivo, o aumento da composição orgânica do capital, ou seja, o aumento do capital constante em relação ao capital variável, levaria a uma redução do capital variável, com uma redução da taxa de mais-valia, uma redução da taxa de lucro, porque afinal a taxa de lucro é a mais-valia sobre o capital total, né? Então, aqui ele trabalha alguns conceitos que a gente já tinha trabalhado antes, como, por exemplo, composição técnica e composição orgânica do capital. A composição técnica, essa relação de capital constante com capital variável, e a composição orgânica seria, né, a expressão a expressão em valor da composição técnica, né? A quantidade de valor dessa relação de capital. Só um pouquinho, gente, que eu vou ter que fechar a porta aqui, que estou ouvindo um barulho e está me desconcentrando. Só um pouquinho. Perdão. Então, estava falando de composição técnica e composição orgânica, né? A relação é que o capitalista está buscando na sociedade sempre uma produção maior de mais-valia. Essa mais-valia se dá lá pela mais-valia absoluta, pela mais-valia extraordinária, fruto da concorrência, e um aumento da produtividade, né? Porque, pelo que a gente viu em relação aos preços, né? Os preços estão definidos no mercado por uma taxa média de lucro, e cabe a para conseguir esse lucro médio, esse capitalista vai tentar reduzir os custos de produção. Nessa redução dos custos de produção tem tanto as questões que atingem o trabalho, né, que se referem às mais-valias absolutas, quanto o aumento da produtividade. Então, o capitalista, numa perspectiva individual, vai tentar sempre aumentar a produtividade do trabalho
e, portanto, utilizar de incrementos tecnológicos para isso, né? Aumentar a composição orgânica. Se o capital é feito de capital constante, né? Máquinas e matérias-primas, e capital variável, o trabalho e a mais-valia vem apenas do trabalho, e a tendência é o aumento dessa composição aqui, o aumento do capital constante em relação ao variável, a gente vai ter um problema, né? Que é essa grande crise, que é a tendência à queda da taxa de lucro. Por quê? Porque a taxa de lucro ela é feita de mais-valia conquistada pelo trabalho variável, né? Pelo capital variável, mais-valia sobre o capital total. Isso é a taxa de lucro, né? Enquanto a taxa de mais-valia é a mais-valia sobre o capital variável, né? A capacidade que eu tenho de explorar a força de trabalho, a taxa de lucro, que é o que, na verdade, os capitalistas buscam todo o tempo, é uma taxa a mais-valia sobre o capital total. Só que se eu tenho uma redução progressiva da mais-valia, porque cada vez mais o capital variável vai ser diminuído e o capital constante vai ser aumentado, né? Então, o capital variável que produz mais-valia vai estar em cima aqui da fração, né? Mais-valia sobre capital constante e capital variável, que é o total, essa é a taxa de lucro, né? O que ele ganha de mais-valia sobre o total, eu vou ter progressivamente uma redução da taxa de lucro se eu reduzo o capital variável, portanto, reduzo a mais-valia e aumento o capital constante, né? Então, essa é uma tendência que o Marx observa no modo de produção capitalista por essa busca constante do aumento da produtividade, né? A produtividade entendida como aquela proporção de quanto de capital eu preciso para quanto de trabalho, né? Então, se eu vou precisando cada vez menos de trabalho para determinado capital, eu estou aumentando a produtividade desse trabalho. Então, as buscas por maior produtividade, pensando na redução dos custos, né, de mais-valias extraordinárias, fazem com que o capital busque aumentos da produtividade e aumente a composição orgânica dos capitais. E aí isso dá essa crise no capitalismo, né? Que é uma tendência à diminuição da taxa de lucro pelo aumento da composição orgânica do capital. Então, o aumento da relação entre capital constante e capital variável, aumentando o capital variável, aumentando o capital constante, né? Perdão. E isso também expresso, né? Quando eu falo capital composição orgânica, eu estou falando dessa proporção é a composição técnica, mas quando ela se expressa em valor, né, em quantidade de valor desses dois fatores, né, constante e variável, eu expresso a composição técnica em uma composição orgânica. O texto vai dar diversos exemplos de coisas que podem variar, né? Por exemplo, os exemplos do Marx no aumento da composição orgânica tem por exemplo, uma taxa de mais-valia padrão, né? Assim, estável. Então, todas as taxas de mais-valia estão lá em 100%, e aí eu reduzindo o capital variável com a mesma taxa de mais-valia fixa e aumentando o capital constante, eu vou tendo progressivamente uma diminuição da taxa de lucro. Eu não sei se fica claro, né? Também não quero ser repetitiva, mas eu acho que ao mesmo tempo que é complexo, é simples, né? Porque se a mais-valia vem do trabalho, e se a tendência da produtividade é reduzir o trabalho, né? Já dizia lá no capítulo da maquinaria e grande indústria, no livro 1, né? Que a tendência da grande indústria é a expulsão dos trabalhadores, né? A ampliação do exército de reserva, e aumento, então, progressivo do capital constante, eu vou ter menos trabalhador, menos mais-valia, mas se taxa de lucro é mais-valia sobre o total, eu vou ter diminuição da taxa de lucro com o aumento da composição orgânica, o aumento do capital constante. Ele dá esses exemplos, né, de taxas de lucro estáveis, e depois ele vai dar também um exemplo ali, né, da possibilidade de reduzir um pouco essa tendência se eu aumento a exploração do trabalho, né, se eu aumento a taxa de mais-valia.
Mas mesmo assim, mesmo com o aumento da taxa de mais-valia, permanece-se, né, uma redução da taxa de lucro, que a taxa de mais-valia pode ser uma forma de compensar, que vai aparecer no capítulo seguinte, né, das contratendências, mas sempre com limites, né? Porque eu vou progressivamente acabando com esse espaço que eu tenho de ganhos, de lucratividade, né? O Marx coloca também que pode ter aumento dos trabalhadores empregados, mas uma diminuição dos trabalhadores empregados em relação ao capital constante, né? Então, o que a gente está pensando aqui não é só um aumento né, no número de trabalhadores empregados, um aumento né, me fugiu a palavra agora, né? Mas um aumento apenas do número de trabalhadores, fugiu a palavra, mas um aumento proporcional de capital constante em relação aos trabalhadores. Porque, pensa, eu posso, por exemplo, contratar mais trabalhadores, mas contratar muito mais, incluir na produção muito mais capital constante do que a proporção dos trabalhadores novos que eu contratei, né? Então, eu tinha lá, não sei, 2 trabalhadores para 5 de máquina, agora eu contrato até mais 2 trabalhadores, mas em vez de 5 de máquinas, eu coloco mais 10 de máquinas, né? Em matérias-primas e ferramentas. Então, eu posso aumentar a quantidade de trabalhadores, mas se eu aumentar progressivamente, proporcionalmente, muito mais o capital constante, eu também vou estar aumentando a composição orgânica desse capital, né? Então, não é a gente pensar apenas em diminuição do trabalho variável, do capital variável. Nossa, eu me fugi completamente a palavra, mas pensar apenas assim, nominalmente, né, na diminuição do capital variável, mas eu pensar sempre nessa proporção, porque eu posso ter, inclusive, um aumento do capital variável, mas um aumento muito maior do capital constante que muda essa proporção, né? Então, é a mudança da proporção entre capital constante e capital variável, né? A tendência que a produtividade tem é aumentar a quantidade de maquinaria, de trabalho morto em relação ao trabalho vivo, que provoca essa crise do capitalismo com a tendência à queda da taxa de lucro, né? Retirando o trabalho, retirando aqueles que produzem mais-valia e diminuindo os lucros, porque mais-valia porque lucros são mais-valia sobre o total, né? Então, eu vou ter essa queda. O Marx fala também que com o progresso do capitalismo, né, fica cada vez mais difícil ter o mesmo lucro, porque o capital constante tem que aumentar demais para empregar o mesmo trabalho, né? Então, eu vou aumentando a produtividade do trabalho e eu vou precisando de cada vez mais a quantidade do capital constante ser maior para empregar o mesmo número de trabalhadores, né? Porque eu tenho uma expulsão dos trabalhadores. O valor unitário das mercadorias também cairia, né? Porque cai o aumento da produtividade cai. Tanto a gente vê tanto um barateamento do trabalho vivo quanto um barateamento do trabalho morto, né? Mas eu tenho mesmo assim uma redução maior de trabalho vivo e, portanto, uma diminuição da produção de mais-valia, que levaria a uma diminuição da taxa de lucro. O Marx diz exatamente que é uma tendência à queda da taxa de lucro, porque existem possibilidades, né, de frear essas tendências, possibilidades de contrarrestar a tendência à queda da taxa de lucro, que é o nosso capítulo seguinte, né? Que eu acho, na verdade, assim, eu acho muito legal, assim, nós como países pobres lerem essas coisas, porque nós vemos as nossas relações de trabalho, né, como tendências à queda da taxa de lucro, né? As relações de trabalho dos países pobres, né, com produção de mais-valia absoluta, por exemplo, né, mais exploração do trabalho e uma diminuição do capital orgânico em relação aos países ricos, né, o que o Marx também coloca aqui como exemplo, né, que é interessante pensarmos na divisão internacional do trabalho com essa diferença de composição orgânica entre os capitais dos países ricos e dos países pobres, né,
Então, por isso, uma tendência, né? Então, não é um gráfico que andaria assim para baixo, né? Mas é um gráfico que anda assim, né? Em curvas para baixo, né? Porque tem uma progressiva redução do lucro diante de uma progressiva redução do capital variável. Bom, nas contratendências, que eu acho também super, super interessante, assim, o Marx vai apresentar 6 tipos de contratendências, né? A primeira delas, o que a gente já conversou, né? O aumento da população relativa, que ele chamou, que é o aumento do exército de reserva, né? E aí, esse aumento do exército de reserva levaria a uma diminuição do preço dos salários, né? Então, eu não tenho lá, como na mais-valia relativa, uma diminuição do custo de vida do trabalho, né? Do custo dos bens da cesta de consumo dos trabalhadores, mas eu tenho uma mera redução do preço da força de trabalho pela concorrência, né? Tem um monte de trabalhador desempregado e aí o preço dos salários pode ser reduzido. Essa redução, então, né, faz sobreviver também trabalhos mais manuais, né? O Marx vai colocar, né, a permissão no capitalismo desses trabalhos que empregam que tem menos tecnologia, que tem, portanto, baixa composição orgânica, e também o surgimento de ramos de produção com mais trabalho vivo, né? Então, a manutenção de lugares com mais trabalho vivo e o surgimento de ramos de produção com mais trabalho vivo. Isso é interessante, né? Porque eu acho que é no livro primeiro que o Marx vai dizer que o trabalho barato ele chega em determinado momento, né, o barateamento dos salários, chega a impedir, né, a frear o incremento tecnológico, porque é tão mais barato pagar o trabalhador que não faz sentido colocar maquinaria. Ele dá esse exemplo falando da existência de máquinas que eram capazes de limpar as chaminés das fábricas, mas pagar crianças na Inglaterra era tão barato que não precisava colocar essa maquinaria, né? Então, nesse ponto, veja como é que a gente tem, pelo barateamento dos salários, né, do preço dos salários, uma contratendência à queda da taxa de lucro, porque eu não vou colocar incremento tecnológico, eu não vou aumentar o capital constante, porque o trabalho vivo é muito barato, né? Eu acho que isso a gente verifica em absoluto, assim, nas nossas relações de trabalho latinas, né? Como a gente tem tecnologia, por exemplo, para uma pessoa, para um ser humano não precisar ficar correndo atrás de um caminhão de lixo, pegando o saco de lixo e jogando no caminhão. Né? Existe tecnologia para isso, né? Não existe esse tipo de trabalho em países ricos. Mas é tão barato pagar na periferia que isso impede o incremento tecnológico, né? Poderia dar diversos exemplos aqui de trabalhos, né? Do corte da cana, por exemplo, né? Que ainda é feito de forma manual, porque é muito barato, em que pese exista maquinaria para fazer esse corte mecanizado. Bom, vários exemplos assim trabalhistas, né? Então, o Marx vê essa permanência desses trabalhos com mais trabalho vivo e menos capital constante, e o surgimento também de outros ramos no mesmo sentido, né? Ele fala também que esse aumento da população relativa é causado pela própria tendência né, ao aumento da composição orgânica, aumento do capital constante, né, pela produtividade e expulsão de trabalhadores. Então, é uma causa contrarrestante que se alimenta do próprio movimento de expulsão dos trabalhadores, criação de exército de reserva, que o aumento da produtividade no capitalismo faz. Eu achei interessante pensar isso também no capitalismo, né? Porque em outra sociedade, o aumento da produtividade levaria à redução do tempo de trabalho, né, coletivo dos trabalhadores, né? Então, se eu tenho uma máquina se 2 trabalhadores que trabalham 10 horas e eu consigo uma máquina que faz o trabalho de um trabalhador trabalhando 10 horas, no capitalismo eu demito um trabalhador, fico com uma máquina e um trabalhador. E em outro modo de produção, com controle social da produção, eu poderia reduzir essa jornada de trabalho para 5 horas, né? E manter 2 trabalhadores de 5 horas e uma máquina de 10. Né? Então,
o aumento da produtividade, né, o aumento da composição orgânica, ele não é que um mal, né? Pelo contrário, ele é o que nos permitirá um desenvolvimento suficiente para construir outra sociedade, né? Mas no capitalismo usado dentro do modelo da propriedade privada, ele leva ao desemprego né, e a criação de um exército de reserva com a maquinaria. A segunda contratendência, né? Então, o que são contratendências? Se eu tenho uma progressiva aumento da composição orgânica, um progressivo aumento do capital constante e uma redução do trabalho variável e da mais-valia, né? Reduzindo, então, a taxa de lucro, que é a mais-valia sobre o total, eu tenho tendências que contrarrestam isso, que diminuem essa relação. Por exemplo, aumentando o trabalho vivo e não usando maquinaria, que foi os exemplos que eu dei aqui. E o segundo exemplo, também aumentando a exploração do trabalho, né? Que são os casos de mais-valia absoluta. O Marx coloca aqui duas possibilidades, né? A possibilidade de aumento da intensidade do trabalho. Então, por exemplo, o aumento da velocidade do trabalho, né? Ou o aumento, no caso dos trabalhos mais modernos, as metas abusivas no local de trabalho, né? Que são casos de assédio moral, mas que tem a ver com o aumento da intensidade do trabalho para aumentar a quantidade de trabalho excedente sobre o trabalho necessário, né? O trabalho necessário mesmo, eu estou aqui aumentando a intensidade, forçando o trabalhador a trabalhar de forma mais intensa, vendendo coisas, né, com metas de 200% para serem cumpridas, com a finalidade de aumentar os lucros, né? Mais-valia absoluta. Então, aumento da intensidade, que na prática é como se eu estendesse a jornada de trabalho, né? Porque eu estou fazendo uma quantidade de trabalho necessária, uma quantidade de trabalho excedente, só que essa quantidade de trabalho excedente é majorada não pela extensão da jornada de trabalho, mas pela intensidade, pela quantidade que o trabalhador produz naquele período. E o simples aumento da jornada de trabalho, né? Que também é uma estratégia, também verificada nos países pobres, né? Onde as jornadas de trabalho são, em regra, superiores às jornadas de trabalho dos países ricos. Né? Então, a gente vê, novamente, a periferia funcionando como um instrumento de contrarrestar a tendência à queda da taxa de lucro, né? Com um trabalho mais intenso e jornadas de trabalho superiores. O terceiro ponto, né, que é um ponto que também assim, eu fico... Parece que estão falando da gente, né? Parece que estão falando das relações de trabalho latinas mesmo, né? Que é o salário abaixo do valor de reprodução. O Marx poderia muito mais ter falado sobre isso, né? Se tem uma coisa que eu fico assim, puxa vida, não acredito. Aqui no livro 3 é esse pedaço, né? Em que o Marx fala 1, 2, 3, 4, 5 frases, 5 linhas sobre a compressão dos salários abaixo do valor de reprodução. Ele vai dizer que isso é uma das principais, das mais importantes formas de contrarrestar a tendência à queda da taxa de lucro, e que isso é fruto da concorrência, né? Então, ele desenvolve pouco sobre isso, né? Do pagamento abaixo do valor de reprodução. Aí caberia até a gente pensar, né? Não vou falar muito disso, dá para deixar para o debate, né? Mas isso significa, né, que você pensando na divisão lá da jornada de trabalho do livro 1, né? O trabalho necessário e o trabalho excedente. Então, o que o Marx está dizendo aqui, que uma das possibilidades, então, de aumentar a mais-valia, contrarrestando essa tendência à queda da taxa de lucro pela diminuição do capital variável, seria eu não pagar o trabalho necessário, né? Eu pagar o trabalho necessário a menos, né? Eu consumir o fundo de consumo dos trabalhadores. Por exemplo, são vários os debates aqui, inclusive os debates sobre o uso da previdência dos trabalhadores, né? Que os trabalhadores são forçados a pagar e depois essa previdência é privatizada, os fundos de pensão. Tem vários debates assim modernos que discutem esse consumo do fundo dos trabalhadores e também o pagamento dos salários abaixo do valor de reprodução. Né? Se a gente pensar, por exemplo,
né, nos cálculos do DIEESE, né, que indicam que o salário mínimo no Brasil, para ser mínimo, né, para ter os mínimos direitos constitucionais previstos, deveria ser 6 mil e poucos reais, né, eles fazem uma avaliação todo mês, né, fazendo um ajuste disso, baseado na inflação, e nós termos um salário mínimo de R$ 1.200, nós poderíamos pensar que, né, nós temos salários abaixo do valor de reprodução, o que o Marx vai, em diversas passagens do Capital, né, indicar que levaria ao consumo precoce da vida dos trabalhadores, né, a uma reprodução, nas palavras do Marx, né, uma reprodução atrofiada dos trabalhadores. O que me parece também muito perceptível quando nós pensamos que a expectativa de vida de um trabalhador latino em relação a um país rico é de 10 anos a menos, né? Então, se isso não é consumo precoce da vida dos trabalhadores, né? Tá aí mais uma tendência, mais uma contratendência à queda da taxa de lucro. Em quarto lugar, o Marx vai falar sobre o barateamento do capital constante, né? Então, ele vai falar, né, que existe um aumento da composição técnica do capital, mas esse barateamento do capital constante diminui um pouco, né, barateia o capital constante e o capital variável, e faz com que... Não, mas nesse caso aqui o capital constante, perdão, mas também tem o variável lá pela compressão dos salários e pelo aumento da população relativa. Mas nesse caso aqui, o barateamento do próprio, né, a produtividade, ela barateia também o capital constante. E isso faz com que, embora exista uma desproporção de capital constante e capital variável na composição técnica, né, na composição orgânica, que é o valor dessas coisas, né, o valor, a quantidade de capital constante, variável, na sua dimensão de valor, né, de tamanho, eu vou ter um barateamento do capital constante, algo que diminui um pouco, né, embora aumente a composição técnica, em relação de capital constante variável, diminui um pouco a composição orgânica, né, que é a expressão em valor da composição técnica, pelo barateamento do capital constante. Então, isso seria também uma contratendência, diminuindo o preço, né, do capital constante. O Marx fala também sobre o comércio exterior, que eu acho que esse é um ponto que nos toca também, né? De como, através do comércio exterior, e aqui eu acho que a gente poderia usar o Lenin e o imperialismo, né? E também o Marx com a reprodução ampliada, sempre ampliada do capital, e a necessidade de expansão do capitalismo ser um modo de produção que se expande necessariamente, né? E por isso ele é um modo de produção que se coletiviza e que transforma, né, ocupa todos os demais modos de produção que não conseguem conviver em paralelo com o capitalismo, né? Então, a gente tem a colonização do mundo inteiro, né, e uso dos territórios africanos e latino-americanos para o enriquecimento dos países europeus e do capitalismo nos países europeus, né? O continente europeu teve colônias nos países africanos até a década de 70, né? As independências são entre 60 e 70. Então, a gente vê um capitalismo que convive com o trabalho escravo e que, inicialmente, inclusive, vai, como Marx mesmo diz, né, na acumulação primitiva inglesa, no capítulo 25, vai enriquecer a partir do tráfico de humanos negros, né, do sequestro e do tráfico de humanos negros, que contribui, né, para o acúmulo de capital no centro do capitalismo. Então, esse comércio exterior, para o Marx, vai fazer dois momentos, né? Que o barateamento do capital variável, né? O barateamento do capital variável nos seus países pelos alimentos que são produzidos nas colônias, né? E também o barateamento das matérias-primas, né? Porque quando a gente pensa que existiu Revolução Industrial na Inglaterra, foi porque a Inglaterra era dona de 1/3 do mundo e porque a Inglaterra tinha a possibilidade de baratear o seu capital constante com matérias-primas produzidas nas suas colônias com trabalho escravo, né? Então, trabalho escravo, escravismo colonial dos países
latinos, por exemplo, de nós, né, não é algo anterior ao capitalismo, mas é algo que nutre o capitalismo europeu, né, que barateia o capital constante dos países europeus, e que sustenta também um barateamento do capital variável de lá, porque nós produzimos alimentos para os trabalhadores europeus, né? Então, esse comércio exterior vai contrarrestar essa tendência à queda da taxa de lucro, porque vai baratear capital variável e capital constante. E, por último, o aumento das sociedades por ações, né, do capital por ações, que, assim, em resumo, né, você tem uma remuneração do capital por ação por juros, né? Você tem mas a gente vai ver isso nos capítulos subsequentes, né? Então também não quero adiantar muito, né? Mas você tem no capital por ações, você compra uma ação de uma empresa e você recebe dividendos. Então, o pagamento disso funciona como juros, porque você tem a possibilidade de empregar em vários outros lugares aquele capital, então o valor se dá pelo mesmo valor, né, do valor do dinheiro, né, que se emprega naquele lugar. E aí você não tem, né, esses capitais por ações não entram dentro de uma equalização da taxa de lucro, e aí eles vão, se entrassem, né, com uma composição orgânica maior, que em regra essas empresas maiores têm, iria diminuir a taxa de lucro, né? Mas como elas não entram dentro dessa equalização, porque estão sendo remuneradas por juros, eu tenho uma redução do que poderia ser o aumento da composição orgânica dos capitais, né? Mas acho que isso talvez fique mais claro quando nós vermos o capital portador de juros, né? Quando nós vermos o capital fictício também, né? Que será na sequência. Então, eu acho que é isso, né? Essas contratendências, elas diminuem a tendência à queda da taxa de lucro, né? Mas a redução do capital constante, ela vai se mantendo, né? Progressivamente. E essa redução, então, mesmo que eu tenha espaços para contratendência, esses espaços são cada vez mais apertados, né? Pelo aumento do capital constante. Então, eu posso fazer contratendências, mas essas contratendências ficam cada vez menos potentes de serem realizadas. Acho que essa é uma grande explicação das crises internas do capitalismo, né, que o Marx está colocando, porque que eu acho que né, a gente passa o capital todo pensando nisso, né, porque você puxa, vai ser a mais-valia vem do trabalho, né, e tendencialmente você tem cada vez mais incremento tecnológico, aumento da produtividade, aumento do capital constante e diminuição do capital variável. Pô, algum problema isso tem que dar, né? Isso reduz a taxa de lucro, né? Progressivamente, porque reduz a mais-valia geral produzida em relação à quantidade de capital e isso vai ter uma influência na taxa de lucro, que é a mais-valia sobre o total. Bom, é muito grande, né, gente? Tem muitas coisas para falar. Eu pensei nessa introdução, na verdade já falei demais, porque eu sempre falo demais. Então, fica aí, imploro que perguntas sejam feitas. Matheus também. Eu vi que tem um monte de coisa escrita aqui, né? Opa! Pode falar, pode falar. Não, perfeita exposição. A gente pode abrir para as perguntas daí. A Memilane está com a mão levantada. Oi, quando tu falavas ali né, que a Inglaterra era dona de 1/3 do mundo, é isso que é considerado a etapa de acumulação primitiva, que o Marx fala, eu não lembro em que altura do Capital, mas eu já ouvi esse termo e não lembro onde. O que o Marx vai falar de acumulação primitiva, na verdade, May, é o que o capitalismo precisou fazer para existir, né? E daí, lá no capítulo 24 e 25 do livro 1, ele vai explicar a acumulação primitiva inglesa. Inclusive, tem uma passagem, que agora eu não me lembro qual era a revista, mas que acusa o Marx, né, de ter feito, assim, uma história geral da acumulação primitiva. E aí para um editor de uma revista, acho que era ucraniana, assim, daí o Marx responde, né? Ele fala:
nossa, vocês não entenderam nada, né? Porque se eu estou fazendo história, é óbvio que é uma história particular, senão não faz sentido. Eu fiz a história da acumulação primitiva inglesa. Precisa ser feita a história da acumulação primitiva nos demais países, né? Então, a acumulação primitiva seria o que o capitalismo precisou para se sustentar, né? No caso da Inglaterra, por exemplo, da acumulação primitiva inglesa, foi o cercamento dos campos, a expulsão dos trabalhadores do campo, né? Porque eu preciso criar força de trabalho para ser vendida no mercado. Se o trabalhador é um camponês e tem terra, ele não vai virar empregado assalariado, né? Não vai vender força de trabalho. Então, ele também explica isso pela, né, como é que o capitalismo inglês consegue juntar um capital inicial para fazer capitalismo, né? Ele vai se utilizar da escravização de pessoas e da colonização dos povos, né? Isso na perspectiva da Inglaterra. No Brasil, me parece que a gente deveria pensar também numa acumulação primitiva brasileira, né? O que acontece no Brasil nesse momento? Nós temos na transição do escravismo colonial para o capitalismo no Brasil, uma série de questões que foram essenciais, né, para criar capitalismo no Brasil. Por exemplo, a Lei de Terras de 1850, que impede o acesso à terra às pessoas negras. Se as pessoas negras tivessem tido acesso à terra, e vejam que a quantidade de terras no Brasil sempre foi superior à quantidade de pessoas que precisavam de terra. E não é uma questão de maldade, é uma questão de economia do capitalismo, é a subsunção formal do trabalho ao capital, né? Eu vou precisar separar os trabalhadores dos meios de produção. Então, se eu tenho escravizados que são escravos rurais e eu concedo acesso à terra a essas pessoas, eu vou impedir que elas sejam trabalhadores assalariados, né? Eu não vou ter capitalismo no Brasil. Então, essa aqui é as expropriações de primeira ordem, né? Isso eu não sei. Ah, tá. Não conheço esse. Eu ia perguntar de segunda ordem, que eu acho que é outra coisa, mas tá. Perdão, eu não conheço esse conceito. Mas isso tudo tem uma discussão no Brasil, né? Grande, assim, feita por vários, pela Virginia Fontes, pelo próprio David Harvey, né, da Inglaterra, que fala aqui também sobre uma acumulação primitiva permanente. Vai ter uma discussão sobre como se deu a acumulação primitiva nas colônias, né? Mas me parece que a criação da propriedade privada, por exemplo, né, um pouco antes da abolição da escravidão, é uma questão central, né? Para criar trabalho assalariado no Brasil. Bom, várias questões, né? Várias coisas. A importação de brancos pobres para a criação de mercado de reserva, né? Que os negros vão ser novamente o exército de reserva, porque o Brasil até então tinha uma carência de força de trabalho, né? A gente tinha, porque os indígenas foram dizimados com as pandemias e, embora fossem escravizados, né, os que restaram foram escravizados durante todos os períodos, né? Não é uma verdade que não houve escravização indígena, ela foi presente em todo o período, proporcionada, né, sustentada pelas guerras justas. Os escravizados em resistência se suicidavam, não se reproduziam. A gente sempre teve um número menor de pessoas morando no Brasil do que pessoas que foram sequestradas, né? As pessoas não se reproduziam em resistência, né? Os Estados Unidos chegou a ter fazendas de reprodução forçada dos trabalhadores negros, né? Então, a dificuldade de acesso à força de trabalho era muito grande, né? Não era força de trabalho porque o trabalho não era mercadoria, né? Mas a trabalhadores, né? Então, a importação de brancos pobres foi essencial para criar exército de reserva no Brasil e, né, ter uma possibilidade de redução de salários, né? Com esse trabalho, não gosto de falar livre, né? Mas porque ninguém é livre, assalariado, né? Que foi feito também pelos latifundiários numa perspectiva de que se daria mais lucro do que o trabalho escravizado, né? Que era um trabalho que já estava em crise por pressões da Inglaterra, por resistências dos negros, pelas fugas, né? Pela construção de sociedades alternativas, que eram os quilombos, pelas greves escravas, que já se iniciavam desde antes do capitalismo no Brasil. Bom, toda a crise do escravismo, né? Então, o capitalismo vai precisar de uma acumulação primitiva em cada território, né? Aqui também poderíamos colocar o café, né? O capital gerado no sul e no sudeste com o trabalho escravo no café, né? Sempre ciclos econômicos de trabalho escravo para exportação, trabalho escravo para exportação, né? Assim com açúcar, assim com ouro, assim com café, assim com mate, assim com
borracha, né? E depois do capitalismo, um capitalismo que continua, só que daí trabalho barato para exportação, né? Que vai configurar uma economia dependente. Mas eu acho que isso seria acumulação primitiva, né? O que o capitalismo precisa fazer para se consolidar. Não sei se tem mais alguém, gente. Eu não sei se eu consegui responder também, que era... Tudo bem? Ups, o Aloysio menciona do filme. Ah, legal, vou ver aqui também. Esse momento de colonização da África é a etapa de acumulação primitiva? Então, eu acho que a acumulação primitiva no centro, sim. Para o Marx, sim. Na Inglaterra, sim. Né? Ele coloca isso no capítulo 24, lá, de acumulação primitiva, né? Ele fala sobre os peles negras, né? E fala que não tem tijolo do calçamento de Liverpool que não seja feito com sangue de homens e mulheres negros de países africanos, né? Então, Marx coloca o trabalho das mulheres, das crianças, das pessoas negras, a colonização, tudo isso dentro do que foi da acumulação primitiva inglesa. Acho que acabou. Não sei se o Matheus quer comentar, tem mais alguém, gente? Sobre a tendência aí também? Está aí aberto as perguntas. Acho que um ponto importante que pode ser estimulado diz respeito a um aspecto que é alvo de muita controvérsia no debate a respeito da lei de caracterização da taxa de lucro. Por exemplo, se a gente pega o Michael Hemmerich, ele parte do pressuposto ou da hipótese de que no capítulo da lei de caracterização da taxa de lucro, Marx não demonstra ou não consegue demonstrar que o aumento da composição orgânica necessariamente gera aquela taxa de lucro. Agora, quais seriam as razões desse tipo de argumento na avaliação de vocês? Pode repetir a pergunta. Foi muito para mim. Perfeito. O Michael Heinrich, ele tem a seguinte hipótese. Ele diz que no capítulo 13 da Lei de Queda Inicial à Taxa de Lucro, o Marx não consegue demonstrar que o aumento da composição orgânica necessariamente gera a tendência de queda da taxa de lucro. E ele faz essa crítica afirmando que não tem como você pressupor que a taxa de mais-valia necessariamente permanece constante. Porque, ó, se a gente pega lá na primeira página do capítulo 13, o Marx esboça uma tendência de queda tendencial na taxa de lucro, com base no aumento progressivo da composição orgânica do capital, ou seja, aumento do capital constante em detrimento do capital variável, ao mesmo tempo em que ele supõe uma taxa de mais-valia constante. E o Heinrich ele tem uma certa força no argumento pelo seguinte motivo: a taxa de mais-valia pode permanecer constante nesse caso? Na avaliação de vocês? É justamente porque isso envolve aquela questão lá da mais-valia relativa, que é exposta no livro 1. Que na medida em que a composição orgânica do capital aumenta na economia capitalista, a tendência que se opera é a seguinte: a composição orgânica do capital se expressa numa maior produtividade do trabalho. E essa maior produtividade do trabalho diminui o valor das mercadorias. E essa diminuição do valor das mercadorias que são acessadas pela classe trabalhadora acabam diminuindo o valor da força de trabalho.
ou seja, na medida em que barateia a cesta de consumo dos trabalhadores. E com isso, diminui essa relação entre capital constante ou melhor, diminui essa relação entre trabalho vivo e trabalho morto na medida em que você consegue estimular o crescimento da parte em que o trabalhador trabalha para a acumulação de capital, na medida em que você consegue diminuir, achatar essa parte que concerne ao salário sem que implique numa redução do poder de compra dos trabalhadores, isso é, do consumo efetivo da classe trabalhadora, na medida em que você consegue baratear essa cesta de consumo. Então, o que você tem concomitantemente a esse movimento de crescimento da composição orgânica do capital, de crescimento do capital constante em detrimento do variável, é também de uma elevação da taxa de mais-valor. É por isso que o Marx abarca essas causas contrariantes no capítulo 14, porque você consegue contrariar em certa medida esse aumento da composição orgânica do capital, os efeitos desse aumento da composição orgânica do capital sobre a taxa de lucro, através do aumento da taxa de mais-valor. Esse aumento da taxa de mais-valor pode ser expresso por meio de vários mecanismos, como a Gabi já expôs, né? Como a diminuição dos salários para baixo do valor da força de trabalho, o barateamento nos componentes do capital constante, o próprio comércio exterior, o capital acionário, enfim. São todos esses meios que acabam compensando em certa medida aquela taxa de lucro através do aumento da composição orgânica. Mas aí ainda fica aquela discussão porque na avaliação desses autores seria possível que a taxa de mais-valia pudesse crescer por meio desse movimento a ponto de compensar aquela taxa de lucro. Então há esse ponto de discussão, digamos assim. Mas, por outro lado, existem outros autores, como um marxista japonês, o Makoto Ito, que ele demonstra matematicamente que esse aumento conforme vai aumentando essa proporção do capital constante em detrimento do capital variável, máquinas e equipamentos em detrimento da força de trabalho, os efeitos da taxa de mais-valia, dos incrementos da taxa de mais-valia, são progressivamente menores, porque diminui a parte que concerne a força de trabalho, ou seja, a proporção pela qual se pode exercer influência desse componente variável acaba sendo progressivamente inferior. É por isso que esse debate ele é muito pertinente, mas dentro desse debate existem marxistas que conseguem comprovar pela própria questão da exposição matemática que, sim, os efeitos da taxa de mais-valia sobre essa tendência, em contrarrestar essa tendência que é a taxa de lucro, são cada vez menores, conforme vai aumentando a composição orgânica. Esse é o ponto do debate. Uma dúvida, seria porque o consumo do trabalhador tem um limite, assim, ele não é assim, não cresce em progressão geométrica, não sei. Fiquei pensando assim, tipo, Uhum. existe um limite para comer, existe um limite para vestir e outras coisas. Exatamente. Seria isso? Você bate num aspecto fundamental, exatamente, vai exatamente por aí. E porque o próprio aumento da taxa de mais-valia tem um limite físico da própria classe trabalhadora, do próprio trabalhador. Existe um momento em que o aumento da taxa de mais-valia não pode ser executado justamente em função desse aspecto, porque o trabalhador ele tem de se reproduzir pelo menos para se reproduzir, tem de acessar pelo menos mercadorias para se reproduzir fisicamente, por isso que tem esse limite de crescimento da taxa de mais-valia. Isso mesmo. Esse aspecto é importante. A consequência disso daí vai ser o consumo, a reprodução atrofiada, né? O consumo prematuro da vida dos trabalhadores, que é o que o Marx coloca, né? Um trabalhador que duraria, por exemplo, 30 anos no trabalho vai durar 20. Né? Se a gente pensar, por exemplo, que no escravismo a expectativa de vida de um escravizado no Brasil era 27 anos. Então você vai ter daí o consumo precipitado. Só que se você tem exército de reserva para compensar, aí isso tem menos problema também, né? Que foi o que a gente viu no Covid, por exemplo. Se morrer, não tem problema, porque tem outro para substituir. Então, a quantidade de exército de reserva à disposição, que é um fator histórico de cada país, vai também determinar a possibilidade do que. Né, eu posso usar esse trabalhador abaixo do seu limite e provocar incapacidades do trabalho, e provocar adoecimentos, acidentes do trabalho com morte, com incapacidade, porque eu não preciso reproduzir da mesma maneira a classe trabalhadora, porque eu tenho trabalho disponível, né?
Então, acho que isso também determina. Mas, Matheus, eu fiquei com uma dúvida do que você falou, eu não entendi por que a mais-valia relativa teria a ver com a taxa de mais-valia. Você falou, a explicação seria mais-valia relativa, e depois você falou que continuaria crescendo a taxa de mais-valia, mas eu não consegui entender a ligação. É porque o aumento da composição orgânica do capital está diretamente vinculado com o crescimento da taxa de mais-valia por via da mais-valia relativa. Porque esse aumento da composição orgânica do capital se expressa no incremento de produtividade, barateia os elementos nos quais se converte o capital variável e chegamos ao conceito de mais-valia relativa, ou seja, o meio pelo qual o aumento da composição orgânica do capital gera elevação da taxa de mais-valia é por via da mais-valia relativa. De redução Esse- da quantidade de trabalho, mas um trabalho mais produtivo, né? Que gera mais-valia relativa. Isso mesmo. Nossa, bem Ou básico, mas seja, eu não consegui, eu não consegui entender ali quando você falou. Obrigada. perfeito, mas perfeito. Especificamente nisso daí, a gente, ou seja, no âmbito da própria execução da lei, a gente tem essas causas contrariantes, porque a taxa de mais-valia acaba crescendo em função do próprio aumento da composição orgânica do capital. O Marx ele faz essa simplificação no início para expor em termos mais gerais, mas em função dele não ter desdobrado tanto esse aspecto, pressupondo, por exemplo, taxa de mais-valia crescendo nesse capítulo, acabou abrindo margem para esse tipo de discussão. E aqui tem uma pergunta do Onofre, que ele diz o seguinte: o ganho de produtividade, decorrendo da maior participação do capital constante, não compensaria a diminuição da taxa de mais-valia. Então, nesse caso, seria o contrário, porque o que acontece na realidade é um aumento da taxa de mais-valia, vinculado justamente a esse aumento da composição orgânica do capital. Não sei se vocês tiverem dúvidas em relação a essa relação, fiquem à vontade para intervir, porque ela vai se apropriando, tem toda uma questão cumulativa de conhecimento que a gente pega desde os livros 1 e 2, né? Então, Eu acho que para podia até a gente. explicar, Matheus, a diferença da taxa de, porque tem uma redução, tem um aumento da taxa de mais-valia, mas tem uma redução da mais-valia, né? Com a redução do capital variável. Ah, sim, a diminuição da mais-valia em termos relativos, seria isso? Porque o que a gente tem, esse aumento da composição orgânica, né? Ele vai levar a uma a taxa de mais-valia, que seria a quantidade de mais-valia sobre o capital variável. Isso vai aumentar com a quantidade, com o aumento da exploração do trabalho, aumento da intensidade, ou mesmo da mais-valia relativa, né? Então eu Uhum. consigo aumentar a quantidade que eu produzi de mais-valia em relação ao capital variável. Eu aumento a produtividade do trabalho também, né? Só que em termos absolutos, a quantidade de mais-valia que eu vou gerar em relação ao total de produção vai diminuir, porque a mais-valia vai vir só do capital variável, mesmo que esse capital variável seja mais produtivo, né? Esse capital constante vai ser muito maior do que o capital variável proporcionalmente, e como a taxa de lucro é a mais-valia sobre os dois, capital variável, mesmo que mais produtivo e capital constante, eu vou ter uma diminuição da taxa de lucro. Então, na verdade, eu poderia ter um ganho de produtividade com um aumento da taxa de mais-valia e, mesmo assim, ter uma redução da taxa de lucro, porque é a mais-valia sobre o total. Então, não é que eu tenho uma redução da mais-valia, eu posso ter um aumento da mais-valia, um aumento da taxa de mais-valia. Só que o aumento do capital constante é progressivamente maior. E como ele está na parte de baixo, né? Porque taxa de lucro é mais-valia sobre capital constante e capital variável. Então, eu posso ter aumento da taxa de exploração, por exemplo, ter aumento da taxa da mais-valia, né? Em quantidade de mais-valia, mas proporcionalmente ao capital variável, ela vai ser menor, né? Porque o capital variável é menor, proporcionalmente ao capital constante, perdão, vai ser menor, e aí eu vou ter uma taxa de lucro menor. Perfeito. Não, é interessante disso tudo que você apontou que tem um aspecto central ali também no capítulo que o Marx ele pontua que a lei de queda inicial da taxa de lucro, isso é, a taxa de lucro é ao mesmo tempo compatível, não só é compatível, como se dá logicamente, concomitantemente com o aumento da massa global de lucros na economia capitalista. E esse é um aspecto central, porque
na mesma medida em que isso ocorre, porque você tem essa vinculação, digamos, umbilical entre o aumento da composição orgânica e aquela taxa de lucro, até que está tudo bem, muito bem estabelecido. E esse aumento da composição orgânica do capital, ele se vincula a aumentos de produtividade que vão incentivando progressivamente o crescimento da acumulação, tendência de concentração e centralização de capitais, que vão estimulando o crescimento da produção. E com isso, com esse aumento quantitativo enorme que se observa no aumento da produção, no bojo do capital social total, você tem esse, ao mesmo tempo, esse movimento de queda da taxa de lucro e o aumento da massa global de lucros que se verifica na economia capitalista. E, bom, quanto à questão do... retornando justamente, fazendo esse movimento de retorno agora, enquanto a questão do NOF seria basicamente o contrário, porque o movimento de compensação não se dá em relação à taxa de mais-valia. É justamente um aumento da taxa de mais-valia que compensa, em certa medida, os efeitos do ganho de produtividade, ou seja, do aumento da composição orgânica do capital, sobre a taxa de lucro. Ou seja, não sei se coloquei exatamente nos termos que elucidam a sua dúvida, Nof, mas na minha avaliação é justamente o movimento contrário. Ou seja, há uma compensação por parte da taxa de mais-valia, do aumento da taxa de mais-valia, não da sua diminuição, em relação aos efeitos descendentes que o aumento da composição orgânica do capital impõe sobre a taxa de lucro. Seria basicamente isso. Aí a gente pode abrir para mais perguntas aí, pessoal. Não sei se a Gabi quer comentar também. Não, eu estava tentando pensar, estava tentando entender o que o Onofre entendeu. Porque às vezes eu não sei se ele pensou uma coisa, porque tem essa questão de taxa e massa também, né? Como o Matheus colocou, né? Que às vezes a massa de mais-valia, a massa de lucro pode aumentar, mas a taxa de lucro está aumentando, porque é a proporção, né? Eu ia escrever, mas eu acho que é mais fácil falar, né? Sim, sim. O que que eu... Deixa eu só deletar esse negócio aqui. O que eu entendo, quer dizer, a mais-valia, a, a, a mudança na composição orgânica do capital complica um pouco a extração da mais-valia, porque se a mais-valia é obtida a partir do trabalho vivo, o trabalho vivo está relativamente diminuindo nessa composição. Então, eu tenho um problema aí, porque eu estou a cada momento extraindo uma quantidade menor de mais-valia. A taxa pode estar crescendo, de fato, né? Eu acho que eu quis dizer a diminuição da mais-valia, e não da taxa de mais-valia, mas a taxa, eu estou talvez aumentando a taxa sobre uma base cada vez menor, né? Que o trabalho vivo está diminuindo na sua composição. Então, eu entendo que o ganho de produtividade pelo capital constante, proporcionado pelo capital constante, compensaria essa perda que eu tenho na extração da mais-valia. Alguns autores relacionam até a tendência do capitalismo, a tendência monopolista do capitalismo, a esse ganho de produtividade, né? Você tem cada vez mais escalas de produção astronômicas e isso te dá um ganho de produtividade para além da tecnologia, para além do capital constante. Então, essa relação me parece determinante, não é não? Não tenho isso muito claro também não, mas é uma coisa que implica, eu acho que em algumas características do capitalismo hoje, né? Um uso exacerbado de tecnologia, a produtividade sempre foi a palavra de ordem, né, do capitalismo, e essa tendência absurda de fusão, né, de aquisição, de ganho de escala de produção. Ou seja, eu tenho um ganho, eu aumento a produção sem aumentar proporcionalmente aquilo que eu estou utilizando na produção, né? A questão é mais ou menos essa, Tony. Perfeito, Onofre. Sua pergunta dialoga muito bem inclusive com a questão que eu coloquei, que
Porque o Arendt, ele tem justamente essa vinculação com os autores do capitalismo monopolista, né? E é justamente aí que tá, você colocou exatamente o aspecto que eu tinha reiterado anteriormente sobre a possibilidade dessa taxa de mais-valia poder compensar os Uhum. efeitos descendentes que a composição orgânica do capital impõe sobre a taxa de lucro. E isso casa muito bem no seguinte sentido, porque existem autores do capitalismo monopolista, nos quais, inclusive, o Arendt ele acaba se assentando, que Só uma trancam coisinha, Matheus. Esse autor é aquele que escreveu a biografia do Marx? esse mesmo, o Michael Arendt. Tá, tá. Perfeito. E alguns autores do capitalismo monopolista são justamente o Paul Baran e o Suíze, né? Eles Uhum. trocam a lei de queda tendencial à taxa de lucro por uma lei de excedente econômico crescente. E eles se partem justamente desses argumentos, né? Porque a questão da produtividade, uma concentração de capital sem igual, uma centralização aguda de capitais por meio do processo de fusão de aquisições. E com isso, o que se estaria se verificando na economia capitalista norte-americana, que serviu como base para a investigação do Baran, na realidade seria não uma queda da taxa de lucro, não uma queda inicial da taxa de lucro, mas um excedente econômico crescente. Esse era o argumento deles, porque havia essa imposição de preços monopolísticos que aferiam taxas diferenciadas de lucro, taxas diferenciadas de retorno, justamente em função desse processo acelerado de centralização, concentração, etc. Mas eu coloquei descrevi qual era mais ou menos o aspecto central da teoria deles, mas nessa hora a gente também tem bastante cuidado com essas teorias no seguinte sentido, elas rompem em determinada medida com alguns aspectos que são centrais também da própria exposição que o Marx expõe, especialmente no livro 3, né? Porque a partir do momento em que você pressupõe esse processo de monopolização, de capitalismo monopolista, você estaria rompendo justamente com a lógica que o Marx expõe de transformação dos valores em preços de produção. Por quê? Porque essa lógica de transformação dos valores em preços de produção se ampara na lei de equalização das taxas de lucro. Ou seja, Uhum. livre concorrência de capitais, mobilidade de capitais nos diferentes setores. Ou seja, há uma livre concorrência, digamos assim. Aí, quando você pressupõe esse capitalismo monopolista, nas palavras do próprio Hilford, que também é, de certa maneira, partidário das hipóteses, a, a assunção, a asserção é de que esse movimento que o Marx estaria colocando de transformação dos valores em preços não se verificaria, né? Então, ou seja, esse debate possui realmente muitas determinações, digamos assim. Mas é justamente por isso que eu coloquei essa pergunta inicial, porque quando você parte dessa hipótese de capitalismo monopolista, se pega lá o Hilford, capitalismo financeiro, o Baran, o Suisse, e essa discussão do Michael Arendt, eles tendem a atacar justamente a hipótese de lei de queda inicial da taxa de lucro, tal como exposta no Marx. Porque na avaliação deles, aí partindo da interpretação que eu mesmo faço, haveria uma tendência, digamos, compensatória por parte da taxa de mais-valia em relação a esses efeitos da composição orgânica sobre a taxa de lucro. É por isso que existe esse debate, que o Marx não teria exposto bem e que haveria a possibilidade dessa compensação. Por isso que eles têm todo esse arcabouço, digamos assim. Mas eu, particularmente, sou bastante crítico e acho a lei daquela, na minha avaliação, a lei daquela tensão da taxa de lucro, tal como formulada nos termos teóricos do Marx, é coerente. Tanto é que se a gente pega estudos empíricos que avaliam essa tendência de queda de lucro, a gente vê que, de fato, ela não é uma lei absoluta. Existem tendências de elevação e diminuição. Inclusive, a gente pode passar esses estudos para vocês, né? Existem alguns autores que o Yuri costuma trazer bastante, como o Michael Roberts, que eles avaliam essa tendência de queda de lucro. E a despeito dessas tendências monopolísticas do capital, que tenderiam a compensar essa queda de lucro em tese, há sim uma queda da taxa de lucro sustentada ao longo do século XX, só que sempre em um sentido em que existem tanto ascensões e diminuições, né? Ou seja, é um processo cíclico, porque o próprio capital acaba engendrando mecanismos contrariantes, como são expostos no capítulo 14, vai até a emenda da força de trabalho,
o aumento da taxa de mais-valia em seus termos mais gerais, que se expressa ou na remuneração abaixo do trabalhadores abaixo do seu valor, o próprio comércio exterior, que acaba, do ponto de vista das próprias economias dependentes, que acabam barateando os alimentos que são exportados para as economias de todo o globo, né? Então, existem todas essas determinações que podem ser avaliadas, na medida que a gente avalia o porquê dessa lei não se expressar de maneira absoluta. Mas, mas em termos mais gerais, seria mais ou menos isso que eu tendo a pensar a respeito disso. Não sei se eu preenchi todas as Seu microfone lacunas. está fechado, Onofre. É porque às vezes os latidos aqui são altos. Mas é uma discussão importante, porque é diretamente vinculada a características que a gente percebe hoje, né, no funcionamento do modo de produção capitalista. Então, eu acho que daí tanta gente tá estudando isso ainda, né? Ou intensamente. Acho que é um tema muito importante, um tema muito. Eu, como não tinha tido nenhum contato com o livro 3, eu achei muito produtivo essa exposição e, e essa discussão, né? Muito boa. De Eu minha fiquei parte, é isso. curiosa, na Obrigado. verdade. Fiquei curiosa para saber como é que eles explicam isso, independente do capital variável, né? Talvez uma explicação, realmente uma outra explicação de preços, né? E daí eles ganhariam pelos É, preços. exatamente. Inclusive, eles são frequentemente acusados por boa parte de marxistas terem abandonado a lei do valor. E É, porque parece daí que o valor isso não faz vem do sentido. trabalho, né? Isso. Porque perde de vista a própria transformação dos valores em preços, né? Que é o central da lei do valor, considerado como um todo, né? Tem uma pergunta ali do Pedro. Oi, Pode fazer a pergunta. é, Opa, como que é o Matheus que estava falando? Isso? isso. Não, eu estava escutando aqui, Matheus. Eu queria te pedir se você pudesse passar mais uma vez por esses autores e se você lembra de algum exemplo dos estudos empíricos dele de contra-tendências da redução da taxa de lucro que eles apresentaram aí no século XX. Perfeito. Eu vou, inclusive, achar um. Deixa eu ver, o meu chat aqui acabou fechando. Eu vou passar esses arquivos aqui para que vocês consigam ter acesso a esses estudos. O Michael Roberts, ele faz juntamente, porque é um compilado de artigos, né? E todos eles fazem, em determinada medida, para determinadas economias capitalistas nacionais, esse estudo, né? Vinculando a questão da taxa de lucro, composição orgânica, e boa parte desses autores, que fazem estimações para as economias europeias, economia japonesa, economia norte-americana, eles tendem a verificar essa relação de queda da taxa de lucro ao longo do tempo, as economias. Aí você tem o Michael Roberts, você tem o Naoki Sato, você tem marxistas importantes, você tem até o Maldonado Filho, que é professor ali da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fazem essas estimativas, que fazem esses trabalhos seguidos nesse sentido. Eu vou passar esses estudos para vocês. Se eu não conseguir passar aqui, eu vou pedir para a Daiane encaminhar para vocês por e-mail, né, para que vocês possam ter acesso. E aí você tem os outros autores também, que tem o Hilferd. Não sei se é nesse que você estava querendo que eu passasse de volta, enfim. Mas que fazem essas estimativas seriam esses, caso. É um livro chamado World in Crisis, do Michael Roberts, que reúne esses artigos. Mas qual que seria, tem alguma contratendência principal que eles encontram para refrear essa tendência à redução da taxa de lucro? Contra a tendência principal, putz, nesse caso especificamente, eu diria que não. Eu diria que eles trabalham mais no sentido de avaliar a contratendência, uma contratendência englobar
tudo num aspecto central que é a taxa de mais-valia. Eles pegam as duas variáveis, né, que é a composição orgânica do capital, aliás, três, composição orgânica do capital, a taxa de mais-valia e a taxa de lucro. Eles avaliam qual é, digamos assim, do ponto de vista da composição orgânica do capital, quais seriam, do ponto de vista das causas contrariantes, né? Como que a taxa de mais-valia acaba contrarrestando essa queda, né? Ó, digamos, um fio condutor desses estudos na minha avaliação, embora alguns acabem trabalhando mais e outros menos. Digamos assim, mas contra a tendência principal é difícil até de colocar, porque eles fazem estimativas que são bem longas das economias capitalistas ao longo do final do século XIX até o início do século XXI, né? Então, existem, por exemplo, alguns períodos em que você consegue colocar, por exemplo, estabelecer, inferir que há uma importância muito grande, por exemplo, da remuneração da força de trabalho abaixo do seu valor, por exemplo, com reformas mundiais engendradas no interior da economia capitalista mundial, por exemplo, no período que se convencionou chamar de neoliberalismo, né? Formas de abertura comercial, liberalização produtiva, etc. e tal. Ou seja, existem evidências de que realmente houve uma diminuição, aliás, um aumento da taxa de mais-valia diretamente associado a essas reformas que atuaram em sentido relevante, por exemplo, no sentido do comércio exterior, como foi apontado pelo Marx, no sentido de remuneração da força de trabalho, compressão do salário em relação ao valor da força de trabalho. Mas aí cabe fazer uma investigação detalhada a respeito de qual causa contrariante foi determinante em cada período. Mas para todo o período da economia capitalista como um todo, já fico te devendo. Eu queria colocar só que o Marx fala que uma das mais importantes é a compressão dos salários abaixo do valor de reprodução. Sim, perfeito. Aproveitando aí, Matheus, só para você tocou no assunto do neoliberalismo, há autores que falam que o neoliberalismo e suas estratégias de globalização, etc., foi uma espécie de uma saída de alguns entraves aí da economia capitalista. Vocês concordam com isso? Desculpa, qual foi? Que o neoliberalismo foi uma compensação? É uma forma de retomar as taxas de lucro, acho que com certeza, né? Ah, É a perfeito, sim. reestruturação produtiva, né? A partir da década de 70, é uma forma de reorganizar o trabalho por causa de uma queda da taxa de lucro, né? Então, e aí o que se utiliza são exatamente essas contratendências, né? Mais-valia absoluta, né? Todas as coisas da reestruturação produtiva, né? Trabalhador polivalente. Bom, além das questões, né, de organização, de enfrentamento ao movimento sindical, né, como reterritorialização, participação nos lucros, né, toda aquela captura da subjetividade dos trabalhadores, com círculo de controle de qualidade, o trabalhador se sentir pertencente à empresa, né, vestir a camisa da empresa, todas as coisas corporativas que deixam mais obscurecida a relação entre as classes, né? E aí enfraquecem os sindicatos, mas na organização da produção mesmo, né? Os baixos estoques, por exemplo, né? O Marx no livro 2 vai dizer que os estoques são um gasto do empregador, né? Do capitalista. Então, o just-in-time, por exemplo, da reestruturação produtiva é você produzir a partir da necessidade, reduzindo os estoques, reduzindo né, com tecnologias de informação que reduzem o tempo de rotação do capital, né, também do livro 2. Então, aumentar a rotação do capital, aumentar a velocidade da comunicação, a velocidade da contabilidade, para baratear o custo de produção e as coisas que atingem propriamente os salários, né? Que é o que eu acho que é o central aqui da reestruturação, né? Que é aumentar a intensidade do trabalho, aumentar a mais-valia absoluta mesmo, a informalidade dos trabalhadores, né? As ausências de direitos, que no fim estão quase todos relacionados com a mais-valia absoluta. A ampliação das jornadas de trabalho, diminuição dos horários de descanso, maior intensidade. Não lembro quem que perguntou, na verdade, eu estou falando sem saber.
E também, né, Gabriel, com mais uma vez a escala de produção, porque à medida que eu concentro minha produção na Ásia, em busca de uma força de trabalho mais barata, eu também aumento brutalmente a minha escala de produção. Então, são coisas que andam em paralelo aí, né? Eu acho que elas vão se compondo nessa recuperação das margens do capital industrial frente ao avanço, frente ao retorno que passa a ser apresentado pelo capital financeiro a partir dessa década de 70, né? É uma Não, foi assim necessidade mesmo. Porque prioritária, né? você tem aumento de mercado, né? Você tem produção de mais produção de mais-valia com trabalho barato, você tem aumento de mercado, né? Com uma possibilidade de atingir esses mercados que ainda não eram mercados propriamente assim capitalistas, né? Que não tinham essa quantidade de mercadorias, e o trabalho barato disso, né? Então você tem uma nova localização de produção de mais-valia, né? E aí, com mais trabalho vivo, né? Se a gente pensar nessas quedas na contratendência, como o Marx coloca aqui, são contratendências na medida, né? A primeira questão que ele coloca ali como contratendência no aumento da população relativa é a manutenção de locais onde existe trabalhos mais manuais e o surgimento de ramos com mais trabalho vivo em relação ao trabalho ao trabalho morto, né? Então, você fazer toda uma industrialização de países em que existe pouca tecnologia inicialmente é um ganho de mais-valia brutal para os capitais, né? Atingir, por Aquilo que exemplo. você falou, quer dizer, a força de trabalho é tão barata que não que compensa uma utilização mais extensiva frente à tecnologia. No início da tua exposição você colocou isso, né? E é o Marx que coloca no livro 1. Eu gostaria que fosse eu, mas eu só. A exposição foi sua. E vocês colocaram alguns pontos que são bem fundamentais, tanto é que vocês estavam aí comentando, eu me lembrei de mais uma referência que na minha avaliação é bem importante, que é esse livro do John Smith, foi lançado em 2016, que é o Imperialismo no século XXI. Eu sugiro fortemente a leitura desse livro, porque casa perfeitamente com a discussão que está sendo realizada aqui. O John Smith ele parte da análise do que seria a nova fase do imperialismo, que não seria mais focada na entrada de multinacionais nas economias consideradas subdesenvolvidas, né, do capitalismo subdesenvolvido, e que agora foi substituído por um processo de outsourcing, que seria a terceirização das etapas menos intensivas em capital constante, ou seja, menos intensivas em tecnologia, mais intensivas em força de trabalho, que seriam as primeiras etapas do processo de produção, ou seja, partindo de um circuito da produção social. E, por exemplo, como a gente pode observar na produção de celulares, computadores, ela é desdobrada e possui a sua produção distribuída, digamos assim, em várias partes do planeta, em vários países, né? E a hipótese dele de que essa nova fase do imperialismo se baseia nessa externalização, nesse outsourcing, nessa terceirização das fases que são mais intensivas em força de trabalho nos países menos desenvolvidos, como o Bangladesh, os países do Sudeste Asiático, etc. e tal. E ele vai desdobrando essa relação, vai observando o desenvolvimento dessa nova fase que ele compreende como nova fase do imperialismo, justamente com base esse aspecto fundamental em sua avaliação, ou seja, justamente na possibilidade de você conseguir se apropriar de uma maior quantidade de mais valor, justamente nessas etapas menos desenvolvidas, ou melhor, nessas etapas primordiais do processo de produção, né? Por exemplo, você pega a fabricação de celulares, né? É muito comum, por exemplo, na fabricação do iPhone da Apple, que os semicondutores, os chips, eles sejam produzidos nos países com maior composição orgânica capital, os países mais desenvolvidos. Você tem Japão, você tem a Coreia do Sul, você tem Taiwan, por exemplo, que também é líder na produção dos chips especificamente. E essa produção, à medida que você tem essa produção de chips, que é mais intensiva, que é mais complexa do ponto de vista econômico, a partir do momento que eles são produzidos, eles são distribuídos aos
países que são menos intensivos, que são mais intensivos cujas técnicas são mais intensivas em força de trabalho, eles são distribuídos para aqueles países que estão no ponto de vista que estão abaixo do ponto de vista da estruturação de divisão internacional do trabalho, para que eles montem os celulares, né? Ou seja, as etapas mais complexas ficam com os países envolvidos e as etapas menos complexas ficam com os países subdesenvolvidos, né? Essa é a lógica central da relação que ele está querendo expor ali. É uma leitura bem pertinente para o nosso Teotônio dos propósito Santos aqui. vai dizer isso também, Matheus, aqui no Ah, o Brasil, Teotônio. Ah, perfeito. tendência tecnológica, essa Uhum, divisão entre etapas de produção. uhum, perfeito. E tem outra questão importante ali que você também colocou, Gabi, sobre o just in time, né? Porque agora existe toda uma discussão a respeito de desglobalização e de uma possível revisão desse sistema just in time, né? Existe essa discussão hoje em dia justamente em função, por exemplo, dessa crise dos semicondutores que está sendo verificada atualmente na economia capitalista mundial, em que boa parte dos países tem se fechado, né? Justamente por conta dessa falta de chips no mercado mundial, Voltar a por ter exemplo. reserva, né? Voltar a ter reserva, criação de estoques, justamente. E que uma das causas geradoras dessas crises, por exemplo, seria justamente a falta de estoques. E o que acabaria gerando essa flutuação muito grande do ponto de vista dos preços dessas mercadorias, né? Por exemplo, existem relações que são exploradas na literatura também, por exemplo, nesse sentido, que os preços de mercadorias industriais tendem a ser mais estáveis, justamente porque você tem uma maior quantidade de estoque nesses setores, que as empresas industriais, tipicamente industriais, se defendem criando capacidade ociosa, criando estoques, e que essa se tornou uma característica do capitalismo das fases mais envolvidas do modo de produção capitalista, né? Então, que na época do Marx ainda era muito incipiente, digamos assim. Interessante. Perfeito, está aberto às perguntas. A May fez uma pergunta ali, mas eu preciso ler a página inteira para ver. Eu só li os pedaços, mas aí vocês estão falando coisa interessante, eu não consigo ler. Acho que era sobre o capital social, né? Fala em capital social, o que é capital social? É isso mesmo, é. Ó, o Aloysio passou o link com todas as referências ali no chat. Achou, Gabriela, o trecho?
Eu achei, mas eu acho que só por essa parte aqui eu não consegui entender. Eu precisaria ler mais, sabe? Entendi. Mais alguma questão aí, pessoal? Eu não sei se você tem o texto ali, Matheus, é porque eu não. Eu teria que ler a parte de cima. Você lembra daquele pedacinho que ele está falando ali? Quer Qual dizer, deles? na página 255, quer dizer, enquanto a massa de mais valor subiu a metade, a taxa de lucro subiu, caiu a metade. Eu não me lembro da parte de cima, estava tentando ler ele. É um exemplo bem difícil. Se vocês quiserem ler o trecho coletivamente, eu até botei um ponto de interrogação aqui. Porque quando começa os exemplos, eu não sei, eu tenho muita dificuldade, né? Eu não sou de exatas. Então, Uhum. querem que eu leia? Opa, pode ficar à vontade. Ó, vou ler aqui esse exemplo. Página 255, tá? Desse modo, o que dissemos acerca de massas dadas de trabalho e de mais trabalho se aplica também a um número crescente de trabalhadores e, portanto, sobre os pressupostos de que partimos. Há uma massa crescente do trabalho disponível em geral e de sua parte não paga, o mais trabalho, em particular. Aí agora venho a montar o probleminha, né? Se a população trabalhadora aumenta de 2 milhões para 3 milhões, se do mesmo modo o capital variável que a ela é pago em salários era antes de 2 milhões e agora é de 3 milhões, enquanto o capital constante aumenta de 4 milhões para 15 milhões, então, sob os pressupostos dados, jornada de trabalho e taxa de mais-valor constante, cresce a massa de mais trabalho, do mais-valor, numa metade, em 50%, de 2 milhões para 3 milhões. No entanto, apesar desse aumento da massa absoluta do mais-valor, e por conseguinte do mais-valor em 50%, a proporção entre capital variável e o constante diminuiria de 2 para na proporção 2,4 para 3,15. E a proporção entre o mais-valor e o capital total se apresenta da seguinte maneira em milhões. Eu acho que o que ele está falando, né, é que você pode ter um aumento do número de trabalhadores contratados, de salário dos trabalhadores. Né? Porque você vai ter, né, você tem um aumento da massa de mais-valia produzida e da massa de trabalho vivo, só que esse aumento continua sendo desproporcional em relação ao capital constante. Porque imagine, subiu de 2 para 3 os salários, a contratação de trabalhadores, subiu de 2 para 3 os milhões gastos com salário, numa taxa de mais-valia constante, quer dizer, o cara não usou o instrumento de contrarrestar, que é aumentar a exploração, né? A exploração cega mesmo, eu tenho mais contratação de trabalho, que me dá uma massa de mais-valia maior. Só que a proporção do trabalho, do capital, do trabalho morto, né, do capital constante, é muito superior, né? Uma proporção de 3 para 15. Sim. Então, nesse ponto, pensa, se mais-valia é a quantidade de mais-valia sobre o capital total, ou seja, que daí eu acho que ali, talvez, ali, quando ele fala capital Esse é o social, lucro, ele está né? falando de capital total. Hã? Esse é o lucro. Lucro é igual. Esse é o lucro. Tá. Lucro é a quantidade de mais-valia sobre o capital total. Tá. Então, porque faz sentido, a taxa de mais-valia é a quantidade que eu consigo explorar o trabalhador. Então, é a mais-valia sobre o trabalho. Lucro não é, né? Porque eu posso até ter uma taxa alta de mais-valia, só que, né, eu exploro muito esse trabalho, então eu consigo aumentar muito a mais-valia, só que na taxa de lucro, que é o que realmente importa para os entregadores, né, para os capitalistas, a taxa de lucro importa o capital constante também, não só o capital variável.
Então, eu posso até aumentar a taxa de mais-valia, que não foi o que ele fez no caso aqui, ele manteve a taxa de mais-valia igual, mas a gente viu que ele pode até aumentar a taxa de mais-valia como uma forma de contrarrestar a tendência. Só que daí ele aumenta a mais-valia, só que a taxa de lucro não é a mais-valia pela mais-valia, não é a mais-valia pelo trabalho, é a mais-valia sobre o total, e ele tem um aumento muito maior do capital constante. E o capital constante está embaixo da fração, né? Então, é mais-valia sobre capital constante e capital variável. Se eu aumento muito o capital constante, eu vou ter mais custo de produção aqui, né? Para uma taxa de mais-valia que pode ser até maior, mas a proporção do aumento desse capital, né? Dado pelo capital constante, vai ser maior e vai diminuir a taxa de lucro. Então, acho que o que ele está dizendo pode até existir o aumento do número de trabalhadores na produção, subindo de 2 para 3. Pode até existir o aumento da massa de salários que eu pago, de 2 milhões para 3 milhões. Mas a proporção seria 2:4, né? 2 de trabalho para 4 de capital constante. Mas agora eu tenho uma proporção, mesmo de subindo para 3, de 3 para 15, porque aumentou muito mais o capital constante, né? Então, no exemplo 1 lá, ele faz, 2 de capital constante, 2 de capital variável, numa taxa de 100% de mais-valia, seria também, numa taxa de mais-valia de 100%, seria 2 de mais-valia, né? Então, tem 4, 2, 2. 4 de constante, 2 de variável, 2 de mais-valia. Daria um capital de 6. Um capital de 6 seria 2 sobre 6, né? Que é mais lucro, taxa de lucro seria, né? Mais-valia sobre o total, 2 sobre 6, que daria 33 de lucro, então. E no segundo exemplo, olha como faz diferença o capital constante, né? Ele tem um capital constante de 15, aí ele tinha aumentado, né? Ele aumentou a proporção do trabalho numa mais-valia constante. Então, ficou 3 de capital variável, aumentou, né? De 2 para 3, que foi o exemplo que você deu ali, 2 milhões para 3 milhões. Então, ficou 3 com mais-valia de 100%, constante, 3 de mais-valia. Só que agora, olha só, aumentou a quantidade de mais-valia produzida. Antes eu tinha produzido 2 de mais-valia. Agora, com mais trabalho, eu produzi 3 de mais-valia. Só que vai, mesmo assim, reduzir a taxa de lucro, porque antes era 2 sobre o capital total, 6. Agora é 3, aumentou a taxa de mais-valia, mas é 3, a massa, né? A quantidade de mais-valia que eu produzi com uma taxa estável. É 3 sobre 15, 18, né? 15, 16, 17, 18. O capital total, né? Então, é 3 sobre 18, que vai dar 16. Quer dizer, a taxa de lucro dele diminuiu. Mesmo que ele tenha aumentado a mais-valia. É que quando eu leio assim, sem um exemplo, eu tenho dificuldade, mas quando tu foi falando, eu montei um exemplo. Provavelmente, essa segunda expressão ali, provavelmente é de um momento em que houve, digamos, uma compra de maquinário, uma coisa assim, me parece que é isso, né? Isso, né? Aumento da produtividade, porque pensa assim, que aumento da produtividade não é só uma compra de uma máquina, mas é quanto de trabalho eu preciso para quanto de máquina. Porque se eu comprar um monte de máquina, mas a proporção de trabalho foi igual, por exemplo, eu tenho uma máquina que precisa de 2 trabalhadores. Né? Aí eu vou lá e compro mais 5 máquinas e cada uma delas continua precisando de 2 trabalhadores. Eu não mexi na composição técnica do capital, entendeu? Da composição orgânica também expressa em valor, se essa máquina custou a mesma coisa, esse trabalho é a mesma coisa. Eu não mexi. Eu só vou mexer quando eu comprar uma máquina que não precisa mais de 2 trabalhadores, uma máquina que só precisa de 1. Entendi. Aí eu estou diminuindo a proporção de trabalho em relação à máquina, entendeu? Entendi. Porque eu posso aumentar o tamanho dos capitais, né? Mas isso não muda a composição orgânica. Sim. Eu posso, por exemplo, ter lá um cara que tem 5 computadores para 5 trabalhadores. Num call center lá. E aí eu mudo de 5 computadores para 5 trabalhadores, porque agora eu invisto mais dinheiro e compro mais 15 computadores e põe mais 15 trabalhadores. Eu não mudei nada na composição técnica desse capital. E se os computadores forem do mesmo valor e os trabalhadores do mesmo valor, eu também não mudei nada na composição orgânica, que é a expressão em valor da composição técnica. Mas se eu tenho
um computador que consegue fazer o trabalho, né? Eu só vou precisar, para que ele exista ali, ou um trabalhador que consegue trabalhar em 2 máquinas, ou uma máquina que faça tudo muito mais rápido, eu só preciso de um trabalhador para gerir aquelas 2 máquinas, aí eu estou mudando essa proporção, né? Eu estou aumentando o capital constante em relação ao capital variável. Só que como a mais-valia só vem do capital variável, eu vou reduzir a quantidade de mais-valia individual ali que eu produzo, né? Só que como a taxa de lucro é aquela quantidade de mais-valia sobre o capital total, que aumentou o capital constante, vai diminuir. Claro que se a gente não lembra da explicação dos preços de produção, isso não faz sentido, porque o empregador ele vai diminuir a tendência à queda da taxa de lucro, é uma tendência que, se a gente pensa individualmente ele vai ter uma tendência, né? Uma queda da taxa de lucro. Mas como quando ele troca as coisas por preços, tem uma redistribuição da mais-valia, porque senão não faz nenhum sentido esse cara colocar mais tecnologia, né? Porque ele está perdendo mais-valia, você fala, pô, mas esse cara é burro, não faz sentido, não é isso que acontece na economia. Porque ele está diminuindo a quantidade de trabalho, colocando mais tecnologia, e aí a taxa de lucro dele vai diminuindo. Sim, a taxa individual de lucro dele vai diminuindo. Mas quando ele vende mercadorias no mercado, a gente vai ter uma taxa média de lucro, a mercadoria dele não vai ser vendida pelo preço individual dela, né? Vai ser vendida por um preço de produção a partir de uma taxa média de lucro. E aí, por isso que esse cara vai ganhar mais valias de outras pessoas. Então, a taxa individual dele de lucro, ele diminui. O que ele ganha no mercado não é a taxa individual dele de lucro. É a partir de um preço de produção construído por uma taxa média. Por isso que ele faz isso, né? Porque vai vir mais valia lá do cara que produziu com muito trabalho vivo, o cara que está contrarrestando a tendência da queda, nós da periferia, que transferimos valor para os países ricos, porque a gente está produzindo com baixa composição orgânica, muito trabalho, muita mais-valia. Se a gente fosse vender numa taxa de lucro individual, a nossa taxa de lucro seria enorme, né? Só que a gente não vende numa taxa de lucro individual. Os preços se dão por uma taxa média. Então, a gente produz muita mais-valia, mas vende por uma taxa média e transfere mais-valia para aquele capital que produziu com alta produtividade, alta composição orgânica, muita máquina e pouco trabalho, e ele recebe mais-valia daquela baixa composição, né? E as coisas se trocam assim. O que o Marx está dizendo nos capítulos logo na sequência, que são esses daqui, é que, em que pese não seja uma taxa individual de lucro, né, diminuída, que o capitalista individual vai receber, seja uma taxa a partir, um preço de produção a partir da taxa média, no total do capital produzido, a gente vai ter uma tendência à queda da taxa de lucro, porque várias pessoas estão buscando produtividade e diminuindo a sua taxa de lucro, né? Então, eu vou ter uma diminuição geral, né? Individual, eu tenho desse cara que está fazendo que está com alta composição orgânica, né? Que vai ter uma taxa de lucro individual, como esse exemplo aqui, né? Que você deu aqui, que o Marx deu. Né? O cara tem 4 mais 2, produz 2 de mais-valia e tem taxa de lucro de 33. No segundo, o cara tem capital constante de 15, capital variável de 3, e produz um lucro de 3, o capital total de 18, a taxa de lucro dele fica só 18. Porra, por que esse cara faz isso, então? Porque pelos preços de produção, que são como as mercadorias se trocam, e não por uma taxa de lucro individual, ele não vai ganhar 18. Ele vai ganhar uma taxa média. E aí, o custo dele mais uma taxa média vai definir o preço de produção daquela mercadoria. Ele pode estar acima ou abaixo do preço de produção, ele vai, né, ganhando ou perdendo mais valias de outros capitalistas, né? Só que daí, olhando para o capitalismo como um todo, eu tenho várias diminuições, né? Se todo mundo vai fazendo isso, se todo mundo vai aumentando a composição orgânica do capital, vai diminuindo a taxa individual de lucro, essa taxa média de lucro também vai cair. Né? E isso é a tendência à queda da taxa de lucro, um movimento global do capital, que não é, né? Que o Marx está mostrando como é que individualmente isso acontece. Mas aí, se a gente pensar individualmente, não faz sentido, porque o cara não vende individualmente. O preço é uma coisa coletiva, né? Uma coisa de quantidade que eu ponho no mercado e quantidade de
mais-valia que eu vou receber, né? Lá no que nós vimos no preço de produção. Só que daí todo mundo fazendo isso individualmente vai gerar nessa taxa média de lucro, que é onde os capitais vão pela concorrência, vai gerar uma queda nessa taxa média, né? Uma tendência à queda. Como que essa tendência é contrarrestada? Por exemplo, colocando mais trabalho. Por exemplo, a periferia aqui, barateando mercadoria de lá. Por exemplo, explorando, aumentando a taxa de mais-valia, né? Por exemplo, pagando os trabalhadores abaixo do valor de reprodução, quer dizer, aumentando também a mais-valia por conta disso, né? São estratégias de aumentar, já que o capital constante embaixo está aumentando, né? Eu tenho tendência de aumentar a mais-valia em cima, né? Para tentar contrarrestar, ou mesmo de baratear o capital constante, né? Como também uma tendência que o Marx coloca, barateamento do capital constante. Não sei se o Matheus quer. Claro. Por mim, perfeito, viu, Gabi? Está aí aberto para quem quiser fazer mais alguma pergunta, um comentário a respeito do capítulo, dos capítulos. Agora, ali a continuação, meio do que você fala, eu fiquei um pouco em dúvida, porque ele fala assim, né? O lucro não é senão o mais-valor calculado sobre o capital social, que seria, então, o mais-valor calculado sobre o capital total. Mas aqui me parece que ele fala também como o lucro é social, né? Porque o lucro não é individual, né? O lucro é a parcela que se tem de mais-valia sobre o capital total, né? Pelas distribuições de mais-valia feitas pelos preços de produção. Então, me parece que é isso que ele fala de capital social, né? Não o capital total daquele empregado, daquele capitalista individualmente, mas o capital social geral, né? Eu não sei se é isso que você entendeu, Matheus, também. Eu tinha entendido que era o capital total, mas eu fiquei pensando por que ele criou outra palavra para dizer a mesma coisa, né? Não deve ser uma coisa neutra isso, né? Senão ele usaria capital total, né? Que a gente já viu na outra parte. Eu fiquei em dúvida aqui se ele está se referindo ao capital, ele usa capital social como o capital total daquele empregador individual, ou o capital social no sentido dos preços de produção, né? De que o lucro não é um lucro individual, mas o lucro é um lucro coletivo, que é a sua parcela de mais-valia, né? Baseado no seu capital. Eu acho que é o coletivo, né? O que você acha, Eu, eu, Matheus? eu sempre tomei capital social, capital total e capital social total como sinônimos. Porque Então, como se isso fosse aparece com como se frequência fosse desde individual. dos capítulos dos esquemas de reprodução do livro 2, né? Que o Marx, por vezes, emprega capital social e por vezes capital social total, né? Mas eu sempre interpretei como símiles. Capital social tomado como capital desdobrado em todos os setores da produção, né? Capital constante, capital variável ou capital geral no sentido dos preços de Não, produção? capital geral, capital existente em todos os setores da produção. No sentido dos preços de produção, então, né? Dessa de que o lucro é a parcela. Ele inclui antes da transformação, né? Antes ele pôr essa transformação, mas sim, na medida que a gente considera o capital como totalidade, sim. Que eu acho que é a conclusão que ele tem no final, né? Que a massa absoluta de lucros pode aumentar progressivamente apesar da queda da taxa de lucro. Que ele está aumentando a mais-valia aqui que ele produziu, né, de 2 para 3, mas a taxa de lucro está diminuindo porque não é um aumento proporcional ao aumento do capital constante, que é muito superior, né? Que isso seria um aumento da composição orgânica.
Beleza, não tenho mais dúvida não, gente. Mais Perfeito, alguém aí, então. gente? Mais alguém? Falta 8 minutos, pessoal, aproveitem. Não? Pedro tá com a mão levantada só de... Ele continua levantado depois da Ah, tá. pergunta. Bom, então acho que Era isso, né? A gente pode ir encaminhando. eu acho bom que o debate aqui é tão legal, né? Sempre rende. Isso que a gente tá em É pouco. verdade. Ficamos 2 horas sempre discutindo qualquer coisinha, né? Acho que a gente Uhum. ficou mais no capítulo 13, né? Eu não sei, eu não consegui ler o 14, daí eu não tenho mais dúvida, mas na real devo ter. Ah, é bem bacana para pensar na atualidade, né? Nessas coisas que o Onofre colocou. Eu acho bem legal o 14, de Sim, vou ver. contratendência. Pensar na nossa situação aqui na América Latina, né? Os nossos exemplos de precarização do trabalho. Mas legal. Bom, gente, então tá bom. Então tá, Então, boa noite para todas, para todos. tá bom. Tchau, Nós Boa vamos gente. noite, semana que pessoal. vem. Tchau, Tchau, tchau. Boa tchau. noite. Muito Tchau, tchau, bom. Tchau, pessoal. tchau. Até, tchau, tchau.